essas bactérias dependem do que a gente come, do que a gente faz, do que a gente sente, de tudo. De tudo, principalmente do que a gente come. A gente sabe que tem uma influência grande do ambiente, então ali das pessoas que você convive, do seu ambiente como um todo, né? Tanto que a gente tem diferença de microbiota em regiões diferentes, mas é principalmente do que você come, porque elas vão se alimentar do que você come. Então, se você tem uma alimentação ruim, você vai sustentar bactérias ruins. Se você tem uma alimentação legal, você vai sustentar bactérias legais. Explique então um pouco melhor para a gente a microbiota propriamente dita. Tá. Microbiota é o termo que a gente utiliza para falar desse grupo de bactérias que a gente tem no intestino. Então, esses trilhões de bactérias que a gente tem lá no intestino, que a gente tem várias espécies diferentes lá. Então, é o termo que a gente fala de microbiota. Só que é legal a gente lembrar que não é só a bactéria que a gente tem ali no nosso intestino. A gente também tem outros micro-organismos, como vírus, a gente tem fungo, a gente tem protozoário, que eles vivem em sinergia lá. E daí é o que a gente fala assim de microbioma. Só que a gente acaba estudando mais microbiota ainda, porque, a gente já tem a tecnologia para descobrir, né, quem são essas bactérias, e dois, porque elas representam 90% do nosso microbioma. Então, 10% são esses outros micro-organismos, mas 90% são as bactérias. E daí essas bactérias elas estão lá interagindo o tempo todo com a gente, por isso que a gente estuda muito elas, porque tudo que a gente come, você foi lá, qualquer coisa que você coma, elas vão fermentar e a partir desse processo de fermentação, elas vão produzir umas substâncias que chamam metabólitos. E a gente absorve esses metabólitos. Então, isso pode mexer com o nosso organismo como um todo. Tá? Então, você pode produzir metabólitos anti-inflamatórios, pró-inflamatórios, daí depende de que bactéria que está fermentando e o que elas estão fermentando. Tá? Uhum. Então eu fico pensando na rotina alimentar, na importância dessa rotina alimentar, pensando até em horários mesmo, em momentos do dia, e penso também na variedade. Como é que as bactérias ali ficam esperando e se organizando e agem a partir do momento que tudo cai ali na meiuca? É até legal você falar essa história de horário, porque eu brinco que as bactérias têm turno também. Então, o horário da alimentação, o quanto você vai comer à noite, não são bactérias que estão prontas para receber muito alimento. Então, não sei se você já viu, mas eu escuto muito isso. Eu como o mesmo alimento à noite e eu me sinto mais pesada do que se eu comesse ele de dia, né? Então, tem a ver porque essas bactérias vão mexendo com todo o processo digestivo, estímulo de enzimas, a quebra dos alimentos, o processo absortivo, e elas acompanham o nosso ciclo circadiano, que é nosso ritmo ali em 24 horas, né, no nosso dia. Então, se a gente não respeita muito, a gente também desequilibra essas bactérias. Então, elas têm esse turno e por isso que o horário da refeição é bem importante ali do que você está comendo. E daí, como a gente tem várias espécies diferentes, uma coisa interessante é a gente dar uma diversidade para essas bactérias, porque as pesquisas já mostram que quanto mais espécies diferentes a gente tem, mais saudável é a pessoa. Então, pessoas, como eu falei no início, obesidade ou qualquer outra doença, assim, inflamatória, doença autoimune, elas estão relacionadas com ter menor quantidade de espécies diferentes no intestino. Isso tem a ver com a alimentação, aquela pessoa que come há 10 anos a mesma coisa, sabe? Almoço, jantar, tudo igual, e não tem uma variedade ali, ela vai sustentar os mesmos grupos de bactérias no seu intestino. E isso vai diminuir a diversidade.